não é a equação de Cohen-Gordon que é fundamental, é a relação de energia e momento. Tá bom, aí o Weinberg diz isso, e daí? Não, aí a pergunta é, então, não, a resposta é, então, você pergunta por que isso não pode descrever o elétron? Eu digo, não, mas isso daí é uma relação cinemática, obedece e não está na dinâmica, então... Aquela relação é insuficiente. também é cinemática, está descrevendo a partícula livre. Por que isso não pode descrever o elétron livre? Então você mais terra, por que essa equação não pode descrever o elétron livre? Deve ter alguma coisa com grau de liberdade, né? Deve ter algumas coisas. O que você acha? Quais são os... O que descreve o elétron para nós? O que é o elétron para nós? Tem dois estados de spin. Então, o elétron pode ter polarização mais meio, pode ter polarização menos meio, em relação a qualquer eixo do espaço ou em relação ao seu próprio momento. Então, o elétron tem dois graus de liberdade intrínsecos de spin. Primeiro ponto. Segundo ponto, o elétron tem a sua carga. Então, essa equação aqui, quantas componentes esse objeto tem? Um espinor de Dirac, um espinor do grupo de Lorentz. Tem 4 componentes complexas. 4 componentes complexas são 8 componentes reais. Então, nós temos 8 coordenadas para descrever o meu sistema. 8 coordenadas, quer dizer, o campo é uma coordenada generalizada, só que não é a posição da partícula, mas é uma coordenada generalizada de um sistema contínuo que eu estou descrevendo. Se eu pego um campo escalar, a coordenada do meu sistema é o campo escalar. Eu tenho um grau, vamos dizer, uma coordenada e a sua velocidade. Então, o campo e a sua velocidade me definem um grau de liberdade. Né? O que é um grau de liberdade físico? Um grau de liberdade física a gente sempre associa a uma coordenada e um momento. Então, eu preciso de 2 coordenadas reais para descrever um grau de liberdade física, uma coordenada e um momento. Então, geralmente, a razão é de 1 para 2. Se o meu elétron se o meu campo de Dirac tem 8 coordenadas reais dentro dele, ele deve estar descrevendo não 2 graus de liberdade, mas 4. O elétron tem espinhaco e espinal. Acabou-se. O escalar não. O escalar não tem espinho, ele só tem massa. Então ele tem um grau de liberdade só, relacionado com a posição dele. Quer dizer, a configuração de campo te diz tudo. Mas o elétron não, ele tem polarização. Então ele tem 2 graus de liberdade interna. Mas eu teria 8 componentes. Então, se eu tenho 8 componentes dividido por 2, cada grau de liberdade carrega 2 componentes, eu teria 4 graus de liberdade. Eu estaria descrevendo quais são esses 2 outros graus, por exemplo, só tem 2 polarizações. Então, eu teria muito grau de liberdade se eu fosse descrever por uma equação assim. Porque, na verdade, eu tenho 4 equações desacopladas, psi1, psi2, psi3, psi4. O importante da equação de Dirac é justamente que ela é uma equação derivada primeira, em que quando eu escrevo essa equação aqui, o que eu estou dizendo é que a componente psi1, essa matriz gama vai acoplar a componente psi1 com as demais componentes. Se eu pegar, por exemplo, a componente 1 dessa equação, então ela vai ficar I, gama, Mi, elemento de matriz 1, alfa, dmi psi alfa, menos n psi1. Então, isso me diz que eu posso relacionar a coordenada psi1 com derivadas das demais coordenadas, inclusive do dmi psi1, dmi psi2, depende desses elementos de matriz. Então, no fundo, a equação de Dirac, quando a gente escreve uma equação desse modo aqui, se isso aqui é igual a 0, então se eu colocar aqui, pegar a componente alfa dessa equação, isso aqui é tá? dmi componente psi beta menos n igual a psi alfa, 1 sobre m. Então você relaciona uma componente com as demais. Então você cria vínculos. Se você cria vínculos, essas componentes não são todas mais independentes. Então, essas matrizes gama, elas são tais que você no final do dia reproduz exatamente o número de graus de liberdade. Então, por isso que a equação de Dirac é de primeira ordem. Uma outra forma que vocês podem entender também de uma maneira muito simples, lembrando da mecânica clássica. Na mecânica clássica, o que é o momento generalizado? O momento é a derivada do Lagrangiano em relação à velocidade. Então, se o meu Lagrangiano depende de velocidade ao quadrado,
O momento está ligado à própria velocidade, é o que nós sabemos. P igual a mv, está lá. Então, ó, P igual a mv. Q é a coordenada. Q ponto é independente de Q. Então, P é independente de Q. Então, eu tenho duas coordenadas independentes para me descrever um grau de liberdade. Para cada coordenada, eu tenho o seu momento. E aí eu descrevo um grau de liberdade. Então, é crucial que o lagrangiano, nesse caso, seja quadrático na velocidade para eu poder amarrar essa relação. Então, isso aqui me dá duas coordenadas generalizadas para me descrever um único grau de liberdade física. Se agora o teu lagrangiano não depende de velocidade ao quadrado, mas o teu lagrangiano é linear na velocidade, o teu momento, ele é proporcional, ele é uma constante, vamos dizer assim. Então, o momento deixa de ser um grau de liberdade independente. Todos os teus graus de liberdade estão apenas na coordenada Q. A coordenada Q ponto, ela não define o momento. Se ela não define o momento, então eu não tenho essas coordenadas extras, vamos descrever, eu não vou estar dobrando o grau, dobrando o número de coordenadas. Então, se eu pegar o campo de Dirac, como ele é a primeira ordem na derivada, isso significa, quer dizer, como a equação é de primeira ordem na derivada, significa que em termos de lagrangiano, ele deveria ser quadrático no campo, mas com uma velocidade, com uma derivada apenas. E aí o momento canônico, ele sai proporcional ao próprio psi. Sai proporcional à própria. Que é isso que é, no fundo, a equação de Dirac. Se vocês quiserem ver qual é o análogo da equação de Dirac na mecânica clássica. É esse termo aqui. Ó. Pega uma coordenada complexa, multiplica por Q ponto. É isso exatamente aqui. A matriz gama vira a identidade, que é o problema unidimensional. Isso aqui é a equação de Dirac unidimensional. É uma partícula de Dirac. É uma mecânica clássica. Então, a derivada do lagrangiano em relação à velocidade é a própria coordenada. Então, eu tenho a coordenada Q e o momento é a coordenada Q estar. Então, Q e Q estar tem duas componentes reais juntas. Q tem duas componentes reais que são as mesmas que estão no Q estar. 2 dividido por 2, não, então esse problema tem um grau de liberdade, fica bonitinho. Então, a equação de Dirac, ela tem que ser primeira ordem da derivada, porque ela vai reduzir o número de graus de liberdade de 4 para 2. Ela vai escrever as duas polarizações da letra. Por isso. Então, só é insuficiente, não é isso? Oi? É insuficiente. O que é insuficiente? Aquela equação é insuficiente. Aquela equação é super. Não, ela não é insuficiente, ela é super abundante. Está dizendo mais não, do que não é insuficiente em dizer o que ela está descrevendo. Ah, sem dúvida, ela é indefinida. Isso. Porque ela é super abundante, porque ela dá 4 graus, ela dobra o grau de liberdade do LR. Ela fala muita coisa e não fala nada. Isso, exatamente, ela fala muita coisa e não diz nada. Quem fala demais erra, é isso que eu quero dizer. Tá certo. Aí, então é isso. É. Então está claro que por que a equação de Dirac tem que ser. São coisas simples, né? Mas que a gente tem que perguntar, tá certo? Por quê? Por que a equação de Dirac é de primeira ordem? Porque caiu do céu, né? Por isso que ele pensou em fatorar. Oi? Por isso que ele pensou em fatorar. Não, ele não pensou em fatorar. Isso é o que dizem as marinheiras. Na verdade, ele não pensou. Isso é o que dizem os livros, que é atravessador de mercadoria que inventa coisa. Não. A melhor coisa é quando você tem aula com quem faz a teoria. Quando você pega o livro de teoria de Salam lá no Weinberg, aí você vai ter aula com Salam, ele não pensou em metade das coisas que os livros dizem. Isso é questão de atravessador. Você imagina, você conta uma historinha para você. Você chega no Ceará, conta para tua mãe. Tua mãe vai na feira, fala para tua tia. E tua tia fala para tua avó. A história é completamente diferente. Isso acontece na ciência também. Ele pega a equação de Dirac, os livros dizem, mas na verdade ele não pensou em nada. O que ele queria saber era contar grau de liberdade. Foi isso que ele fez. O que o vovô fez rascunhozinho? Então, tinha uma física muito por trás. Depois, claro, o problema evoluiu, você acaba vendo que isso aí é a raiz quadrada do D'Alembertiano, mas isso é o fim da história, não é o início da história. Tá? Então, cuidado com os livros, tá? É bom você saber, às vezes, de repente, Einstein não falou um monte de coisa que o Einstein não conhecia, não posso dizer nada, mas Dirac, Wigner, Salam, muitas das coisas que eles disseram, realmente eu tive aula dessas coisas com o Dirac, ele nunca pensou assim. Os livros é que vão inventando as coisas, porque pega os artigos, né? Pega a coisa lá em terceira, quarta aproximação perturbativa, aí na verdade ali, fala aí. Ali, só a gente está fazendo agora com isso de zero, né? Aí, isso. Escalar. Isso. Aí só uma pergunta. Então, nós ainda estamos falando do Pedro. Então, Pedro levantou a questão, por que tem dois fótons naquela interação? Então, onde é que a gente vai buscar a origem do problema? A origem do problema está no fato de que é o
bosônico. O fato do campo ser bosônico significa que ele tem mais, a energia dele é quadrática no momento. A energia de uma partícula fermiônica não é quadrática no momento, ela é linear na velocidade. Uma partícula bosônica, a energia dela é 1 meio de mv2, V ao quadrado, não é V. E o campo eletromagnético, ele se acopla justamente com o quê? Com a corrente, ele precisa do momento. É por isso que você tem aquela chamada, eu esqueci como é que é, momento generalizado, meu momento canônico. Porque o campo eletromagnético entra no P. Por quê? Porque a interação eletromagnética é uma interação de corrente com o campo elétrico, é um J-mi. Então você precisa do fluxo da carga, você precisa do momento. Então o campo eletromagnético, ele entra no fluxo da carga, ele acompanha a carga. Então você mexe no momento. Então, se você mexe na estrutura de momentos de um campo, você está mexendo completamente na interação eletromagnética dele. Uma coisa é você dizer a interação eletromagnética do campo de Dirac, se a equação é essa. Se você botar um D'Alembert na equação de Dirac, a interação eletromagnética dele muda completamente. Porque se você mexer no momento, você está mexendo no fluxo de carga. Se você mexer no fluxo de carga, você está mexendo aonde o campo eletromagnético é, que é na corrente. Então você mexe em tudo. Tá? Esse é o conceito físico que tem em jogo, tá certo? Tá bom? Já que o curso é de eletromagnetismo, a gente tem que entender essas coisas, tá certo? Porque o resto é cálculo. Cálculo todo mundo faz, aí o Bacon faz rapidinho, né? Certo? Então vamos pensar nessas coisinhas aí, que são as coisas que ajudam a gente quando vai construir uma teoria. Eu sempre gosto de falar para vocês são uma geração muito privilegiada, porque vocês estão vivendo um momento muito bacana. Um de vocês, se Deus quiser que seja um de vocês presentes aqui, pode descobrir a quinta interação. Pode ser aquela pessoa que vai fazer aquele paper do Fermi de 33 e dizer, nós estamos diante de uma nova interação. O LHC está aí jogando o resultado. E vai estar jogando o resultado até 2030, que é quando vocês vão estar no prime da vida de vocês, né? Então, nesse período, você tem que saber o que o LHC vai me dizer que eu vou poder ler. Eu tenho que saber ler as coisas de lá e talvez converter numa física interessante. Então, eu acho que a geração de vocês, é muito importante que a geração de vocês compreenda os princípios mais fundamentais possíveis, porque é assim que a gente constrói uma interação. E como é que a gente percebe que a gente está diante de uma nova interação da natureza? Não é fazendo cálculo. É entendendo o que ela está dizendo, fazendo um modelo, obviamente, começando a perceber o que me diz a experiência e quais são os princípios que eu posso construir. Eu acho que a geração de vocês é uma geração legal por isso. Vocês estão com o LHC começando a montar, ainda não deu os resultados importantes que vai dar, não é supersimetria, nada disso não. É nova física que não seja simplesmente uma física de efeitos, mas uma física de princípios, né? Certamente vai sair princípio novo da LHC. Mas aí o cara quer saber princípio novo, se o cara simplesmente sabe fazer cálculo, o cara simplesmente pega uma equação inteira com a outra e roda a maquininha, o cara não sabe muito bem o que está fazendo. O cara simplesmente faz cálculo, pode fazer cálculo complicadíssimo, mas não saber o que está em jogo por trás de tudo aquilo. Eu acho que é importante a geração de vocês trabalhar o máximo possível com princípios. Porque vocês estão diante de muitas coisas lá. A matéria condensada está bombando de matéria topológica, de coisas novas. A física de altas energias está chegando também com coisas novas. A astrofísica está fantástica. Até a cosmologia está com barreira pequena. Quer dizer, até a cosmologia agora pode fazer descobertas precisas, né? Quer dizer, se a gente está teve tempo da barra de erro da cosmologia ser maior do que o próprio fenômeno. Então você ficava, é difícil você fechar uma coisa, hoje você tem alta precisão na cosmologia, altíssima precisão na astrofísica, altíssima precisão na física de partículas, altíssima precisão na matéria condensada. Então, essas altíssimas precisões podem resultar em efeitos finíssimos, que podem ser indícios de uma nova física. E aí o cara tem que saber ler isso, mas não é fazendo, aplicando fórmula o tempo todo, que você vai saber essas coisas. Você tem que saber ler isso à custa de aprender o princípio, né? Eu acho muito importante, eu sempre tento falar para vocês, lerem os autores originais, lerem Dirac na essência, ler os trabalhos originais, porque ele ali ensina como pensar uma nova situação diante do completamente novo. Você lê o paper dele de 31, por que ele pensou no pósito? Está ali. Está ali, por que o Fermi pensou no paper de 33, por que ele viu que o decaimento não era uma interação nuclear normal, por que era uma interação nova? Porque ele soube ler nas entrelinhas do processo princípios novos. Então, eu tenho tentado falar isso com vocês. O cálculo é muito fácil. Quem que não sabe fazer um cálculo? Todo mundo que chegou aqui fez todos os métodos, você sabe integrar, sabe derivar, quem não sabe o meio que faz. Então, não é problema cálculo, não é mais problema para ninguém. O problema hoje é princípio.
é entender o que a gente está fazendo. É construir conceitos novos, buscar. Então, eu acho que isso é importante vocês desenvolverem em qualquer curso que você tem que fazer cálculo, tem. Tudo isso vira cálculo. Ninguém vai fazer física se não souber fazer coisas mínimas de cálculo. Mas, sabendo fazer cálculo, você pode não fazer física nenhuma. Então, esse cuidado é que a gente tem. Tem que fazer cálculo? Tem. Se você sabe física, uma hora você tem que saber fazer cálculo. É a lição de Dirac. Ele sabia física e fez cálculo, inventou até nova matemática. Agora, o fato de você só saber matemática, só saber operar com as... Não é nem matemática, porque a física faz, o que a gente faz é um jogo de equação, a gente faz uma química, né? Uma coisa quase que alquímica de equação, mistura, soma daqui, joga para cá, joga para lá, integra, deriva, e faz só essas coisas banais, né? Isso não é grande matemática nenhuma. E aí a gente acaba que não vai pensar em física nenhuma, porque você no fundo está iterando equações, só manipulando, né? Farmácia, né? Farmácia de manipulação. Então eu acho que é isso que a gente tem que evitar. A farmácia de manipulação é importante, mas quando você sabe o que você vai misturar, se você fizer um veneno, misturar coisas antagônicas, né? Você vai fazer um monte de corpo, você vai dar o veneno ao cara, o cara morre. Você tem que saber o que misturar. Então, a gente vê deita na rede, a gente vê deita todo dia, a gente vê cada delírio. Então, anti-chinês. É um Ctrl-C, Ctrl-V de equação, francamente, é um Ctrl-C, Ctrl-V de equação, o cara pega a equação do tempo e dá uma referência. Quando no final você fica tão atordido de tanta referência que o cara fez, que você, quando é referido no peito, você não sabe nem dizer não, cara, sabe que tem uma coisa errada, mas é tão difícil achar o erro, porque é tanta equação que o cara inteira pega daquilo, uma referência, pega outra, aí você fala, sabe aquela equação imensa, aquilo não está dizendo nada, aquilo ali é um nada, e às vezes você tem uma equação imensa que está te dizendo nada, e aí você pega uma equação desse tamanho, que é o que pega a equação de Dirac, I, gama, mi, d, y, igual a 4 símbolos, igual a zero, o mundo mudou, né? Aí você bota uma equação cheia de termos, não sei o que, derivada da mediana, quinta potência, não sei o que, não quer dizer nada. Então você tem que saber princípio. Eu desculpe se eu sou às vezes chato com isso, porque eu gostaria muito de estar no lugar de vocês, de estar vivendo essa experiência agora, de estar me preparando para realmente, potencialmente, né, poder ver grande nova física e poder ser até protagonista, no sentido de que eu vou construir princípios e coisas fundamentais que vão me fazer modelar novos fenômenos. Eu sou de uma geração, simplesmente de uma geração que eu chamaria incrementalista. Nossa geração foi a geração que aprendeu coisas e foi aperfeiçoada, é a geração da inovação. Então bota isso aqui, bota mais um termo, bota mais uma simetria, aumenta o grupo, e a gente está sempre assim, vivendo dessa ilusão de que está fazendo alguma coisa que aumentou o grupo. Aí botou geometria algébrica, aí mexeu mais. Mas o que a física ganhou de tudo isso, né? Agora vocês estão numa geração que vocês estão com o LHC abrindo as portas. Vocês têm o WMAP, vocês têm o Planck, vocês têm o ESO, vocês têm a matéria condensada, bombando com fenômenos aí ultra finos, né? Nanotecnologia altamente desenvolvida para fazer novos materiais. Cara, o que é mais que vocês querem da vida? Então, tem que saber princípio para poder ver nova física a partir daí, né? Acho que isso é importante. Então, está claro, Pedro, porque que o fóton podem aparecer dois fótons com o bóson e isso não quer dizer autointeração. É o momento. Então, lembre-se que o que está em jogo é a corrente. Eletromagnetismo é interação de corrente com campo. A corrente é o fluxo. O fluxo é a velocidade, é o momento. Então, se você mexer na estrutura de momento de um campo, você está mexendo no eletromagnetismo dele. Então, Dirac é Fermi, Klein-Gordon é Bose. A situação é completamente diferente. Tem velocidade ao quadrado num caso, e no outro caso não tem velocidade ao quadrado. Dirac é linear na velocidade. Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui me diz que o momento canônico não é que ponto, é que está. Então eu tenho que o momento é a própria coordenada. Então os dois graus de liberdade, as duas coordenadas que estão aqui estão aqui. Então eu tenho duas coordenadas reais divididos por 2. Isso me descreve o grau de liberdade, que é a situação mais resolvida. Você reduz a metade do grau de liberdade. Certo? Elas têm que já passei do intervalo, passei de tudo, né? Acabamos já. Fala aí. Bota um pedacinho para igual no celular. Fala aí, eu sei que no lagrangiano, para que apareça termos de partículas elementares. Aqui não estamos falando de lagrangiano, estamos falando da equação... Da equação de campo. Tá. Qual é o
o que aconteceria se eu imaginasse esse φ aí, que é um escalar, um bóson, mas no caso composto de dois ferros. Então eu boto ele é o campo do composto. E no fundo ele é um próton e um elétron. Só que eu botei, eu não sei, posso até saber, não sei, mas ele como um todo é ligado e tudo mais e é um bóson. Né? Ou como dois elétrons nos partículas também formam um bóson. Então se eu jogar lá e depois decompor, sabendo que é como zero. Sim. Se eu fizer a decomposição e jogar lá, o que poderia dar errado? Então, por exemplo, isso aqui é a equação do bóson de Higgs. A equação do bóson de Higgs está aqui, isso aqui. Se o bóson de Higgs é composto, a gente não sabe ainda. O bóson de Higgs parece que tem baixa energia, tem 125 GeV desse bóson de Higgs, tudo indica que esse seja elementar. Mas se aparecer um bóson de Higgs dos que se esperam na faixa dos 700, 800 GeVs, perto da faixa do TeV, esses bósons de Higgs são muito energéticos. Então você pode imaginar que eles possam vir a ser compostos. Vamos imaginar que você tivesse um escalar composto. O que mudaria naquela equação? Quer dizer, quando você está escrevendo aquela equação, você está dando uma estrutura assim. Φ é φ. Você não sabe o que está dentro do φ. Mas se você disser que φ é um composto de campos mais fundamentais, você tem que ter uma dinâmica para esses objetos mais fundamentais, para que, através dessa dinâmica, você mostre que eles formam um estado ligado que corresponde a esse escalar. Então, não basta dar essa equação não é suficiente para você dizer qual é a estrutura do seu campo. Você precisa saber quais são os componentes primordiais desse campo e construir uma dinâmica para aqueles objetos primordiais cuja dinâmica te dá naturalmente a existência desse estado ligado que vai corresponder a essa partícula. Sim, mas olhando por cima, o bóson você pode botar lá na equação de Klein-Bol. Isso. Só que aí depois você descobre que ele é formado de dois ferros. Isso. Aí a equação vai estar errada, porque a equação vai estar muito aproximada, porque na verdade o que você precisa da equação dos termos constituintes. Então a equação não teria muita relevância. Não, essa equação só teria relevância se você estivesse trabalhando em regimes de energia ou em distâncias muito maiores do que o comprimento típico da interação. Imagina que esse escalar seja formado de duas estruturas fundamentais. Então, se ele é um estado ligado, o fato de ser um estado ligado tem uma energia de ligação. Energia é o quê? Massa. Massa é distância a menos 1. Então, existe uma escala de distância. Então, essa energia de ligação, ela naturalmente define para você uma escala de distância. Se isso aqui é um estado ligado, pega o átomo de hidrogênio, 13,6 elétrons-volts. Transforma 13,6 em elétrons-volts em unidade de distância, dá 0,5 Angstrom, dá o raio do átomo de hidrogênio. Então, a energia, ela já te dá a escala de distância. Então, se você tiver um estado ligado, você tem uma certa distância. Se você estiver fazendo física aqui, a distâncias que sejam, sei lá, 10 a 5 vezes maior do que a distância típica do problema, a distância associada à energia de ligação, você, para todos os efeitos, está vendo aquele objeto como uma coisa única, como uma partícula elementar. Mas se você começa a dar energia ao teu sistema, e você começa a jogar, por exemplo, elétrons muito energéticos, ou neutrinos muito energéticos, de tal maneira que eles possam começar a penetrar nessa região, eles vão ver a estrutura. Então, se você trabalhar com distâncias que sejam distâncias, vamos dizer assim, delta, né? Delta R, que seja na faixa dessa distância típica associada à energia de ligação, você já vai ver a estrutura complexa. Então, para isso não vai mais poder usar aquilo. Então, aquilo é uma boa aproximação, não significa descartar. Se você estiver fazendo física a distâncias muito grandes, você vê a partícula como uma partícula elementar. Foi o que aconteceu. A física do próton e a física do nêutron era uma física razoavelmente precisa até 68. Com a descoberta dos quarks, que você começou a trabalhar com regimes de energia muito mais alto, você já começou a ver a estrutura de quarks. Mas, digamos, não significa que a física pré-quark tem que ser jogada fora. Se você olhar para um próton, dentro do átomo de hidrogênio, o elétron não tem um quark nunca. O elétron só tem um próton. Então, para o elétron que está lá 10 a 5, uma distância 10 a 5 vezes maior do que a distância do núcleo, do raio do núcleo, o elétron está na primeira órbita já, ele viu o próton como próton. E quando ele vai lá dentro, e quando ele sofre aquele efeito de captura cá,
que o elétron cai dentro do núcleo e forma um próton mais o elétron dando o outro neutro, ele vai interagir com o nêutron muito de fora do ele não vai interagir com o quarto. Ele vai interagir com o nêutron, com o próton, como um objeto compacto. Então, tudo depende de você, da tua região de investigação. Você não precisa jogar fora, dizer, está tudo errado. Não. Se eu fizer física a distâncias típicas, que são muito maiores do que a escala de ligação do problema, a minha equação de Clay-Gordon funciona bem. Agora, se eu quiser começar a inspecionar o meu sistema, já muito na vizinhança, que eu comece a ver efeitos da composição, aí a equação cai por Então, no caso, a certa distância, eu poderia botar o hidrogênio ali. Poderia. Aí é pronto, mas aí se você for com esse tipo de composição e for fazer uma análise, sua análise vai estar errada, porque você quer uma análise microscópica. Claro, está errado. Então, o que eu estou falando é, então, no fundo, você tem que saber que esse cara realmente se você quiser fazer uma análise submicroscópica para testar a estrutura, isso aí está errado. Isso aí, por que na superprodutividade o modelo de Ginzburg-Landau deu certo por tantos anos? Por que depois só entrou o BCS? Ginzburg-Landau dá assim, resultados muito bons de supercondutividade. E Ginzburg-Landau é o par condensado de 2 elétrons. Então, para o modelo de Ginzburg-Landau, para o tipo de física que ele aborda da supercondutividade, eu tenho um par condensado. Não importa que sejam 2 elétrons. Agora, no modelo BCS, você já está indo na estrutura mais íntima do supercondutor. Então, você já começa a ver que esse par condensado de BCS são 2 elétrons, uma nuvem de fônons. Então, você já vê a estrutura de ligação. Como é que esses elétrons não se repelem? Por que eles se atraem? Quem está fazendo a atração ganhar, a repulsão? Então, no modelo de BCS, você já faz essa investigação. Você está aqui. Então, você vê que isso aqui é um elétron, isso aqui é um elétron. No Ginzburg-Landau, você está aqui. Então, para o Ginzburg-Landau, isso aqui é um escalar. Você satisfaz exatamente essa equação. Exatamente. Isso aqui é a equação do Ginzburg-Landau. Agora, se você quer olhar aqui dentro, aí você vai ter propriedades muito mais microscópicas. Então, você tem que abrir mão daquilo. Então, não é que esteja errado. Você tem que saber. Às vezes, nem sempre a física, ela não é tanto assim. É você saber o que você pode aplicar. Na região que você deseja estudar, que física é mais sensata você usar. Então, se você está fazendo, alguém vai calcular o espectro do átomo de hidrogênio, lembrando que o próton do átomo de hidrogênio é formado de 3 quarks. Imagina se a gente fosse... Você não consegue nem ver raia hiperfina. Você não consegue ver nada. Se você botar aqui o próton é feito de 3 quarks e quiser estudar o espectro do átomo de hidrogênio, você pode fazer isso. Você não vai ganhar nada de novo, você não vai ganhar nenhuma correção que vai te dizer, não, realmente a luz não é dessa cor, não tem essa série, mas a série de Balmer falhou. Não, você não vai ver nada disso. Tá certo? Tá? Lembre-se que, justamente, isso na física não é só aplicar fórmula. As fórmulas tem que ver onde elas vão ser válidas. Então, às vezes, aquela fórmula que você pensa que está errada, ela pode ser uma fórmula muito boa, dentro de certas regiões que você queira tomar. E ela é completamente errada se você avançar em outras regiões, certo? Então, tá, eu vou deixar uma tarefa boa para vocês fazerem em casa, e aí na outra vem a gente volta aqui. A tarefa é a seguinte. Que é trabalhosa, tá? Aliás, como é que tá? Obrigado, Pedro, eu recebi hoje o teu encaminhamento aí. Como é que vocês estão na autoavaliação aí? Eu sei que não estou cobrando, não estou aqui para cobrar, mas quero saber quem está trabalhando nela e está encontrando dificuldade, está andando devagar, ou alguém tem alguma coisa que quisesse marcar, por exemplo, uma aula especial no sábado para a gente discutir questões relacionadas àquilo que está ali, ou vocês acham que podem caminhar sozinhos sem precisar de uma discussão coletiva? Se vocês precisarem, assim, vale a pena fazer uma reunião coletiva, pegar um sábado de tarde ali, ou uma noite, eu posso me dispor, não tem problema nenhum. Quero que vocês fiquem com a tarefa na mão, vendo aonde é que vocês estão tendo autonomia para se virar com as questões. Mas se precisar que eu entre em ação, eu e o Léo, eu chamo o Léo, a gente faz uma reunião nós todos juntos, tá bom? Só para vocês pensarem nisso, tá? E considerar a estrutura.
já que está deixando essa tarefa graças a você. Você que está passando esse exercício aqui, inspirado em suas inquietações de hoje, sem produzir. Quando a nossa equação de Dirac seja essa aqui, vai cortar. Então, eu tenho essa equação de Dirac livre, alterada por esse termo aqui, em derivada terceira. Esse termo de derivada terceira. Tá certo? Aqui tem um D'Alembertiano e um Demy. Tá? Então, essa nova equação de Dirac, eles vão olhar a estrutura da corrente eletromagnética. A estrutura dessa corrente eletromagnética, tirar a corrente eletromagnética dela, ver agora, ler certamente, não é mais essa corrente aqui. Esse objeto aqui deixa de ser conservado. Né? Vocês usarem isso aqui, vão ver aqui. Tirar o Demy disso, usarem equações, como a gente fez, vocês têm que buscar. Primeiro, buscar a nova corrente eletromagnética, ter a estrutura da corrente, não vou dizer, não da corrente eletromagnética, da corrente conservada. Então, vocês vão ter dessa equação uma corrente conservada. Essa corrente conservada depois vai ser elevada à categoria de corrente eletromagnética. Você já pode aproveitar essa corrente conservada para ser a minha corrente eletromagnética, já que o elétron está descrevendo o transporte de carga e de momentos de dipolo. E aí, essa corrente aqui vai ser acoplada ao campo eletromagnético. E aí, daqui, nós vamos ver a estrutura dessa corrente em termos de Gordon. Fazer a análise de Gordon dessa corrente. Certo? É trabalhoso. Tá? Mas vocês já sabem fazer, já podem fazer. Esse é um ponto. Mais um ponto só, finalmente. Desculpa aí, mais um pontinho, só mais uma tarefa. Considerar que um sistema tem dois campos escalares carregados. Campo φ, ele tem carga Q. Um campo aqui tem carga. Vai encontrar essas duas situações. Então, vamos ver como a questão vai ser. Compor.
chegar uma corrente eletromagnética que englobe os dois campos, tá certo? E vocês vão propor, aí vai ficar um pouco por conta da criatividade de vocês, né? Compor alguma coisa, mas que envolva da lambertiana ao quadrado. Tá? Não seja simplesmente equação de Stein-Bohr, mas aparece apenas da lambertiana. Estou tentando enfatizar um pouquinho o uso de derivadas mais altas, até porque é uma atividade aqui que o pessoal do grupo do professor Cioli trabalha bastante, que é derivadas superiores, né? Então, e vocês aí também usem um pouquinho para ver como é que fica isso aí quando olha o eletromagnetismo, tá bom? Vou deixar essas duas tarefas com vocês. Semana que vem, se Deus quiser, a gente retoma a aula a partir da discussão do campo escalar e das correntes escalares combinadas, para comparar com... Alexandre, você copiou essa equação aqui, por gentileza? Sim. Então tá, você pode deixar de alerta para a próxima aula, por favor, tá? Então, obrigado, gente, pela atenção e desculpa o avanço do tempo, mas hoje eu acho que a gente discutiu coisas muito fundamentais aí. Obrigado pela atenção de vocês.